Olá! Estamos aqui novamente para mais uma aula. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem uma bolsa transversal. É uma bolsa bem versátil que dá para utilizar com várias roupas, vários looks aí que vocês quiserem montar, tá? Eu fiz essa bolsa pensando em mim, mas vocês vão poder fazer aí à medida que você quiser, porque o que eu vou passar para vocês justamente é a forma de se fazer, é a técnica utilizada para se fazer os acabamentos, para se costurar essa bolsa, tá ok? Não é passo a passo com medida. No vídeo eu até passo para vocês ali a medida certinho para quem quiser reproduzir no mesmo tamanho, mas ali vocês vão poder ver que vocês podem fazer de diversos tamanhos essa bolsa, tá bom? E diversas cores, estampas, tá? Então fica ligadinho na aula aí. Então, para fazer a bolsa, o que nós vamos precisar? Aqui eu tenho os 2 linhos que eu mostrei na aula de almofadas, que sobrou, né? Eu fiz uma almofada e sobrou este recorte do linho. Então, aqui, gente, eu não quero que vocês estejam presos a medidas. Aqui eu quero que vocês aprendam a técnica, eu quero que vocês aprendam como montar uma bolsa. O tamanho dela, quem vai determinar é você. Você que vai determinar esse tamanho aqui para esta bolsa, tá? Então, não fiquem presas. Justamente eu estou utilizando uma sobra. Eu nem refilei, do mesmo tamanho que eu cortei lá da almofada que sobrou, é o tamanho que tá aqui, esse pedaço. Esse pedaço aqui era uma tira um pouco mais comprida. Aí eu fui lá e cortei só o que eu ia realmente precisar para minha largura da bolsa. Aqui eu estou utilizando um tecido, que eu vou mostrar para vocês mais de pertinho. Deixa eu pegar aqui. Esse tecido aqui, ele é um tecido utilizado para fazer roupas. Normalmente, calça social é usada esse tecido, viu? Então, eu tinha um pedaço aqui e eu achei que vai ficar muito dentro do contexto, né? Tanto da temática desse ano, da tendência desse ano, quanto também do meu gosto, tá? Como essa bolsa eu tô fazendo para meu uso e é uma bolsa casual, eu quero que ela combine com vários looks. Eu vou utilizar, ele tem um fundo preto com linhas brancas, né? Então, ele é bem legal, ele é preto. Aqui eu tô utilizando 2 alças, que vão ser minha alça de mão. Então, essa bolsa, ela vai ter, na verdade, 3 alças. 2 que serão de mão, né? Fazendo a composição juntas. E uma alça numa corda de algodão, né? Aquela alça de algodão, tá bom? Essa de algodão, ela tem 3,5 centímetros, tá? De largura. Tem 3,5 aqui, tá? Então, eu tô utilizando tecidos de sobra, né? Pra fazer essa bolsa, que são o linho, o cambraia. 2 alças que eu comprei na loja de aviamentos. A gente vai precisar desse botão de pressão para fechamento da bolsa. Eu não tô utilizando aqui, gente, é opcional, tá? Na hora que eu for montar, vocês vão ver. Eu quero que essa minha bolsa não fique os botões aparecendo do lado de fora. Então, pode ver que eu não tô utilizando aquela cabeça do botão, né? Que normalmente é o acabamento do botão da parte de fora. Eu tô utilizando só aquele acabamento interno, tá? Porque eu não quero que apareça. Nós vamos precisar de manta para dar um pouco de estrutura para essa bolsa. E aqui é um tecido cru, já lavado, que é o que a gente utiliza também para fazer bonecas. Então, esse tecido aqui, ele é 100% algodão e eu vou utilizar ele como forro, tá? Então, essa parte aqui, essa tira aqui vai entrar no forro junto com o cru, tá? E estes 2 aqui vão fazer a composição do lado de fora da minha bolsa, tá? Então, agora, gente, vocês vão primeiramente refilar a parte de fora. Eu vou montar a minha parte de fora para que depois eu consiga montar a minha parte interna, né? E eu também possa cortar depois a manta, que tem que ser todas do mesmo tamanho. Aqui, só para vocês entenderem, o linho, o cambraia, ele vem com uma auréola, né? Então, esse pedacinho aqui, ele tem um leve defeito que eu vou tirar. Então, o tecido que eu tinha lá, as 2 tiras que eu tinha do tecido preto, né? Vou chamar de tecido preto, ele tá sobrando, ele tá um pouco maior. Então, o que eu fiz? Eu sempre aproveito ao máximo o tecido. Como eu vou refilar ele inteiro,
eu puxei aqui o cambraia por cima, para deixar bem na borda, e essa tira aqui que vai ser de sobra, eu posso utilizar numa outra peça, né? Posso reaproveitar esse pedaço aqui, essa tira, num outro produto. Então, vou refilar. Sempre cuidando na hora de refilar, para que não deixe o dedo, né, na linha do cortador. Quem ainda não sabe utilizar o cortador, tenha bastante cuidado, tá? Mão sempre mais longe, cortador mais em pé, não precisa fazer muita força. Se a lâmina está boa, ela vai cortar. Ela faz até esse barulhinho de corte, tá bom? Aqui, se vocês olharem, eu não posicionei a minha régua com a base. Eu posicionei a minha régua com a linha do meu tecido aqui embaixo, ó, tá? Então, eu fui pela linha do meu tecido e não pela minha base. Isso, quem faz aula há mais tempo, já consegue entender um pouquinho mais. Vocês que estão começando, tem que ter um pouco de cuidado, então não façam da forma que eu fiz, façam olhando, arrumando o tecido pela base, tá? Aqui eu vou tirar novamente, ó, como eu falei, vou utilizar a linha do tecido como referência e não a base. Cortei lá, vou cortar agora o outro lado. Aqui, gente, eu tô utilizando o mesmo tamanho para as duas peças, tá? Para a parte superior e para a parte inferior. Tô utilizando o mesmo tamanho. Então, ficou 4 partes com o mesmo tamanho, tá bom? Ó, 4 partes. Agora, o que eu vou fazer? Vou lá para a máquina emendar essas partes. Então, eu vou vir aqui, vou costurar esta com esta e esta com esta, sempre fazendo uma costura, um pé de máquina, tá? Sempre um pé de máquina. Vou costurar aqui e já volto pra gente continuar. Então, aqui eu já tenho as duas peças emendadas. Eu já rebati 2 costuras decorativas, tá? Eu só fiz essas 2 costuras por questão de decoração mesmo, não tem função alguma, apenas fiz um rebatimento com um ponto um pouco maior. Fiz isso nas 2 peças já, e já coloquei manta, tá bom? Só que eu não fiz esse rebatido com a manta, porque senão ela iria afundar aqui, e eu não queria esse efeito afundado, eu queria que ela ficasse apenas assim. Então, eu rebati primeiro, e depois eu só passei na manta e refilei a manta no tamanho da minha bolsa, tá? Aqui eu já tenho as 2 partes iguais, tá bom? O que nós temos que fazer agora é juntar as 2 partes. Não vou colocar bolso na frente, porque eu quero uma bolsa que seja versátil. Eu não gosto de muito elemento na bolsa, muita coisa na bolsa. Aqui, o que eu vou fazer? Vou juntar as 2 partes bem certinhas, tá? Vou alfinetar. Certo? Ali, ó, vocês conseguem ver que as 2 partes estão bem certinhas, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou juntar as 2 partes bem certinhas. E vou alfinetar. Agora, o que nós temos que fazer? Eu vou lá para a máquina e vou costurar primeiramente esse cantinho aqui, tá? Bem na junção. Vou lá para a máquina, vou costurar só uma beiradinha aqui, só uma beiradinha lá, e vou mostrar para vocês como fica bem certinho. Então, gente, eu fui lá na máquina e costurei só aqui, tá? Costurei só aqui para poder mostrar para vocês qual é a forma que eu faço que fica mais fácil de acertar essas laterais e que o tecido não ceda, tá? Porque o que acontece? Quando a gente faz a costura de lá de cima até aqui embaixo, os tecidos, um tende a ceder mais que o outro, né? E acaba saindo de linha. Mesmo a gente colocando alfinete, muitas vezes acontece de dar uma leve escapadinha. Dessa forma, não sai, ela fica perfeita. Então, eu vou mostrar aqui, ó, como fica perfeito lá. Ficou a costura aqui, ó, perfeitinha, tá? Bem certinho. Então, dessa forma,
que eu faço, não tem erro para fazer junção de frente com costas quando tem esse tipo de lateral, tá? Agora eu vou lá fazer a mesma coisa deste lado aqui, juntar as duas partes, fazer uma costurinha primeiro. E o que eu vou fazer também? Já vou passar uma costura da parte superior até a inferior dos dois lados, tá? Então, eu faço primeiro a costurinha pequenininha aqui, para prender já esse meu tecido, e depois eu faço as duas costuras laterais aqui e no fundo, tá? E eu mostro para vocês aqui ela costurada e vamos abrir a caixinha de leite. Então, gente, eu já costurei toda a minha bolsa, a parte de fora. Ó, tá toda costuradinha, como vocês podem ver. Fiz o ponto mais apertado, que é o 2,5. Como eu tô utilizando tecidos de algodão, eu posso utilizar pontos mais fechados. Quem for utilizar aí algum material mais sintético, o ponto tem que ser mais largo, tá? Não pode ser ponto tão fechado, porque senão tira a resistência do material. Enfraquece o material e pode acontecer de rasgar, tá? Outra coisa, aqui eu vou fazer as caixinhas de leite usando essa régua que é muito utilizada no patchwork, tá? É uma régua para patchwork mesmo. E eu vou fazer caixinhas de leite de 3x3. Por que eu vou fazer 3x3? Então, eu vou fazer sempre da costura, da beirada da bolsa não, da costura, sempre se deve fazer da costura para dentro, da costura para dentro. Então, eu vou riscar aqui, e como eu já mostrei para vocês na aula da necessaire, eu gosto de cortar, eu não gosto de marcar, né? Tem pessoas que marcam um ângulo, né, de 3x3 ali, faz o quadradinho, tem gente que faz assim, faz o quadradinho e depois marca o ângulo e puxa as caixinhas de leite aqui, para fazer assim, certo? Eu particularmente não gosto porque eu acho mais fácil eu cortar para depois costurar. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu quero que minha caixinha de leite no final fique com 4 centímetros, certo? Porque eu não vou costurar na linha, eu vou cortar na linha. Então, se eu quero uma caixinha de leite de 4 centímetros, eu faço o corte com 3 centímetros, tá? Então, aqui eu vou cortar 3 centímetros, porque na hora que eu costurar, juntando a minha margem de costura, somando 3 centímetros mais a minha margem de costura, eu vou ter quase 4, tá? Aí, cortei a caixinha de leite, vou abrir aqui, ó. E juntar costura com costura, deitando uma para cada lado. Vou lá para a máquina, vou costurar as duas caixinhas de leite e já volto mostrando para vocês. Então, aqui já fiz a caixinha de leite, ó, ficou bem certinha e ficou bem certinha. Vamos virar para ver como ficou, se tá tudo certo com a nossa parte da frente. Esse processo que eu fiz aqui, nós vamos fazer o mesmo processo com o forro, vamos deixar o forro no mesmo processo, tá? A diferença é que no forro, eu tenho que deixar uma abertura final para mim poder virar esta peça, tá? Então, ó, laterais perfeitas, estão vendo? E caixinha de leite perfeita também, tá bom? Isso é muito importante quando a gente tá fazendo uma bolsa, para que ela fique realmente dentro do acabamento que você deseja, dentro do melhor acabamento, né? Para que o teu cliente também tenha um produto de alta qualidade. Aqui, se vocês observarem, a gente tinha cortado esse tecido e esse no mesmo tamanho. Como eu acabei fazendo caixinha de leite na parte de baixo, esse tecido aqui, a sensação que tem é que ele ficou menor, tá? Então, esse era o efeito que eu queria. Eu queria que a parte de preto ficasse menor que a parte do tecido cambraia, tá bom? Aí ficou bem do jeitinho que eu queria realmente, tá? Aqui a bolsa, para quem de repente quer seguir mais ou menos a minha medida, ela tem 10, 20, 30 centímetros aqui costurada. Então, tem que jogar mais 2 centímetros de margem de costura. Então, vai dar 32 centímetros na parte de largura dela aqui. A altura dela, eu fiz, deixa eu ver, de 40, 10, 20, 30, 35, deu 38 centímetros. Daí, vocês cortam uma altura de 40 centímetros aí, tá bom? Então, ficou
32 por 40, tá? A bolsa, para quem quer fazer realmente a mesma medida que eu tô utilizando. Agora eu vou cortar os tecidos de forro, conforme eu fiz a parte da frente, conforme as medidas do meu tecido frontal, tá bom? Já volto aqui para mostrar para vocês. Então, eu já fiz aquela costura, né? Já emendei os dois tecidos, como vocês podem ver, já estão bem certinhos. Já refilei, né, a parte do forro do mesmo tamanho que eu estou fazendo a minha bolsa. Já fiz um rebatido aqui também, para ficar com o mesmo acabamento que eu tenho fora pro lado de dentro. E agora eu vou fazer as marcações para mim colocar os meus botões de pressão. Como eu falei para vocês, eu não quero que o botão de pressão apareça. Então, eu vou utilizar apenas esta peça junto com essas daqui, né? Não vou utilizar aquela cabecinha redonda, que é o acabamento que normalmente aparece do lado de fora, tá? Muito importante saber regular o nosso balancim também para utilizar esses tipos de botão. Aqui eu tenho 4 pedaços de manta, mas pode ser também 4 pedaços de feltro, tá? Vocês vão ver em bolsas industriais, principalmente, e com bom acabamento, eles utilizam, às vezes, o mesmo material que é usado na alça, eles fazem quadradinhos, colocam pelo lado de dentro e costuram fazendo um acabamento, dando um reforço para o local aonde vai ser colocado o botão de pressão, tá? No caso aqui, eu vou fazer esse reforço com a manta, tá bom? Eu quero que essa bolsa ela fique um pouco mais fechada, não quero que ela fique a boca aberta, por isso eu quero colocar 2 botões de pressão do lado de dentro, né? Então, eu vou marcar aqui, ó, um pouquinho antes da minha alça e um pouquinho antes da minha alça, para mim colocar esses botões de pressão, tá bom? Então, eles vão ficar mais ou menos nesta direção aqui e um pouquinho mais para cima, desta forma, tá bom? Aqui eu vou marcar 2 centímetros pro meio, 2 centímetros pro meio. Aí, opa! Mais ou menos aqui, certo? Então, marquei mais ou menos onde vai ficar os meus rebites, vou fazer a marcação com a minha caneta fantasma, que é muito mais fácil. Então, ó, vou descer 2 centímetros, vai pegar mais ou menos aqui. Porque o rebite, gente, o rebite ele vai pegar nessa linha aqui, ó, o rebite vai pegar bem no meio aqui. Não vai pegar onde tá o botão, então não tem problema o botão ficar nessa linha aqui, tá? Então, 2 centímetros, marquei aqui. Então, o meu centro do botão vai ficar ali. E 2 centímetros aqui. Certo? Vou olhar, tem a mesma distância, distância de 1 centímetro, distância de 1 centímetro desta linha para esta. Desta linha para este ponto, tá? Vou pegar o furador agora, que eu tenho furador, que a gente fura para marcar os dois lados por igual. Vou furar os dois lados juntos, para que fique marcado juntos. Furei, vou marcar agora com a caneta fantasma do lado de dentro. Por que eu vou fazer essa marcação do lado de dentro? Porque como eu tô usando o expansor, né, e que ele, na verdade, ele abre o buraco, ele não fura, ele abre a trama do tecido, ele não está furando, pode ver que ela já fechou a trama, mas eu consegui marcar. Vou vir aqui, ó, com o meu pedacinho de manta, alfinete. Vou vir com outro pedacinho de manta, botar o meu alfinete. E daqui a mesma coisa. Pronto. Já tenho os meus 4 lugares marcados. Vou abrir novamente o lugar onde eu quero colocar o meu botão. Vou inserir a parte de trás. Então, isso vai ficar lá pro lado de dentro da minha bolsa. Aqui eu vou usar do mesmo lado macho e depois a fêmea.
Então, dos dois lados vai um macho, dos dois lados vai fêmea, tá? Aqui eu vou regular meu balancinho. Primeiro eu tenho que colocar. Aí, o que vai acontecer? Como a gente não vai usar aquela parte com acabamento que sempre vai por fora, a gente não vai utilizar essa peça, a gente vai utilizar somente essas três aqui, tá? Então, essa aqui vai para esta parte. Venho aqui, baixo o balancinho, ó, para ver se ele tá regulado. Se ele não está, venho aqui, fecho para ele regular, tá bom? Agora eu vou ter um balancinho regulado. Coloco meu botão lá dentro da peça, venho aqui e só fazer uma forcinha. Pronto, meu botão foi pregado, tá? Deixa eu regular um pouquinho mais. Tem que apertar um pouquinho mais. Agora sim, tá bem preso. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Ainda ficou frouxinho. Agora, vocês vão trocar a matriz. Já coloquei lá o outro botão, né? Troquem a matriz. Encaixa. Mesmo processo. Tá bem preso. Para as quatro peças é o mesmo processo, tá, gente? Não muda. O que muda são a matriz no balancinho que vai mudar e a peça que vocês vão colocar, se é macho ou fêmea. Pronto. Colocado, agora o que eu vou fazer? Vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui ao redor. Essa costura, ela vai pegar certinho o pé da máquina. Deixa eu tirar o pezinho aqui pra vocês verem. Eu vou fazer o quê? Eu vou andar com o pezinho da máquina aqui, aqui e aqui, em todas as quatro partes, para que essa manta dê estrutura, né? Então, essa costura vai segurar a manta, dando estrutura e um acabamento na parte de dentro, tá? Já volto prontinho para vocês verem. Então, já fiz aqui. Pronto, gente, já fiz as costuras, olha aí. Olha que bonitinho que ficou. Dá um charme, né? Um acabamento bonito. Agora, eu vou colocar esses dois botões frente com frente, fechá-los. E vou passar uma costura aqui na minha lateral, tá? Venho aqui, faço a lateral, faço a outra lateral, o fundo e vou abrir as caixinhas de leite como a gente fez na peça anterior. Mesmo passo a passo da anterior agora, tá? Aqui já está o nosso forro costurado. Já fiz toda a parte de costura na lateral dele. Fiz as caixinhas de leite, lembrando que sempre tem que fazer retrocesso começo e fim em todas as partes. E eu deixei aqui, ó, fiz um retrocesso no começo, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tirar esse fiozinho. Que ficou a nossa abertura, então, por aqui nós vamos virar a nossa peça, tá? Então, fiz retrocesso no começo e no fim aqui, tá bom? E fechei os cantinhos certinhos ali como eu ensinei vocês. O forro está ok, tudo pronto, tudo, né? Quem quiser colocar um bolso interno, fique à vontade, dá para colocar o bolso interno sem problema. Só que tem que colocar o bolso antes de fechar. Aí, o que eu já deixei pronto aqui também foram duas peças com meia-lua, que a gente vai utilizar para colocar a alça, porque essa bolsa aqui eu quero que ela seja uma bolsa transversal e uma bolsa de mão. Então, eu vou utilizar nesta lateral aqui a alça, aonde eu vou colocar com o mosquetão a minha alça transversal. Então, essa alça transversal, ela vai vir opcional. Quando eu quiser utilizar,
ela eu coloco. Quando eu quiser utilizar a bolsa apenas como bolsa de mão, eu posso tirar, tá? Então, aqui eu vou precisar de 2 mosquetões, um regulador para fazer a alça. E aqui é onde a gente vai colocar na bolsa, eu preciso de uma meia-lua para cada lado, com uma tira da mesma alça que eu já vou utilizar. Poderia usar o mesmo acabamento também da outra alça, né? Mas daí, como eu não tenho esse acabamento aqui, né? Eu vou utilizar o mesmo acabamento da alça de algodão que eu vou fazer. Então, eu vou lá para a máquina e já vou costurar aqui e costurar do outro lado para deixar isso pronto. Costuradas as 2 laterais. Eu vou encaixar agora, isso aqui eu vou fazer depois, porque essa alça aqui eu posso fazer depois que a bolsa está pronta, tá? E esta alça aqui eu também vou colocar sobreposta depois da bolsa pronta. Então, não preciso colocar agora, tá? Vou pegar o meu forro e vou vestir a minha bolsa. Sempre direito com direito, tá? Aqui, como eu não tenho bolso interno nem bolso externo, eu não preciso me preocupar qual que é a frente e qual que é as costas da minha bolsa, porque os 2 lados estão exatamente iguais, tá? Vem aqui, ó, coloca a minha alcinha lá pra dentro, junta. Aqui, gente, eu vou buscar os meus clips, porque é mais fácil. É muito mais fácil fazer tudo, clipar ela toda com... Aqui eu vou abrir a costura para não ficar tão grossa também. A parte de dentro eu já abri, também para na hora de costurar não ficar muito grosso. Vou colocar do lado de cá a mesma coisa. Tá aí. Estico bem. Encaixo bem certinho ela aqui, ó. Vou colocar um clips bem no centro. E outro bem no centro do lado de cá. Agora, eu vou lá na máquina e vou costurar isso daqui, tá bom? Vou costurar essa boca aqui, tá bom? Já volto. Bolsa costurada, gente. Já fiz as costuras internas. Vou dar uma dica para vocês. Quando vocês trabalharem com linho, cambraia, tecidos que desfiam com mais facilidade, eu passo 2 costuras. Então, eu vim aqui, né, e fiz 2 vezes a costura dessa boca, juntando os 2 tecidos, a parte de dentro e a parte de fora, tá? E aqui aonde eu coloco essas alças, eu costumo fazer sempre um retrocesso para reforçar um pouco mais a costura. Também gosto de fazer um zigue-zague em volta, para que ele fique com um acabamento mais limpo e ajude também a não desfiar essa alça, ajude a parte de dentro não desfiar e não soltar costura, tá bom? Dessa forma não solta costura. O que vamos fazer? Vamos virar a bolsa, tá? Vou pegar ela aqui e vou virar para ver como ficou. Aqui a gente já tinha visto que tava tudo certinho, bem costurado. O forro também já tava bem costurado. A única coisa que agora eu vou conferir é as costuras que eu acabei de fazer aqui, tá? Se está tudo ok. Se está tudo ok, vou jogar o meu forro pro lado de dentro. E agora, vocês vão colocar o pé de zíper na máquina de vocês aí, para rebater essa costura, tá? Porque eu quero essa costura bem na beiradinha, porque eu coloquei o meu botão de pressão bem na beiradinha também, não tá muito pra dentro esse botão de pressão, porque eu não quero que a minha bolsa, eu justamente coloquei o botão de pressão mais pra cima, porque eu não queria que a minha bolsa ficasse com a boca assim aberta. Eu quero que ela fique bem fechadinha aqui em cima, tá? Por isso eu coloquei o botão de pressão mais na parte superior. Aqui corta-se todos os fios que ficam às vezes sobrando da parte lá de dentro.
Então, o que eu vou fazer agora? Vou lá para a máquina, rebater essa costura aqui, bem na beiradinha mesmo, com o pé de zíper, tá? E já volto mostrando para vocês como marcar e colocar a alça e como fazer a alça transversal, tá bom? Pronto, costuras rebatidas. Aqui, então, gente, rebati a costura, aumentei o ponto para fazer o ponto rebatido, né? O rebatimento dessa peça. Viram que ficou bem na beiradinha mesmo. A bolsa vai ficar assim, fechadinha, do jeito que eu queria, com fechamento bem na parte superior. E outra coisa que eu fiz já lá na máquina, e que eu quero mostrar pra vocês, é esse forro. Estão vendo que o forro, ele tá lá no fundo, ó. Eu puxo ele, ele não vem, tá? Por que que ele não vem? Porque eu costurei ele agora, depois que eu rebati a costura aqui em cima, costurei ele aqui embaixo, dentro da peça, embutido, fazendo ele ficar embutido. Então, eu venho aqui, ó, coloco a mão na parte de dentro da bolsa, viro ela, né? Vou fazer sempre, vou puxar aqui, né? Esses dois cantos, tanto esse canto com o canto do forro, né? Esse canto do lado de fora com o canto do forro. Vou puxar eles junto aqui pra fora e vou costurar. Sempre primeiro costuro o lado oposto do buraco e depois eu costuro aqui, ó, o outro lado perto da abertura onde a gente vai virar a bolsa. Então, aqui eu costurei bem na beiradinha. Estão vendo que a primeira costura aqui, ó, foi aquela que a gente fez o fechamento da caixinha de leite, né? A mesma coisa aqui do lado de fora. A primeira costura é esta daqui. Agora, para juntar as duas partes, eu fiz essa costura aqui com retrocesso no começo e no fim. Então, aqui tá pronto. Eu já posso fechar também na máquina essa minha abertura, tá? Então, eu posso ir lá na máquina e fechar aqui com uma costura bem na beiradinha. Mas, como eu quero essa bolsa pra mim, eu vou fazer com ponto invisível, tá? Eu faço com ponto invisível para ficar um acabamento mais bonito. Então, quem olhar não vai ver costura alguma do lado de dentro da bolsa, tá? Então, a bolsa em si já está pronta. O que eu tenho que fazer agora é as marcações de alça para colocar os rebites, tá bom? Então, como é que eu vou fazer essas marcações? Vou fechar novamente a bolsa, já com meus botões que eu já tenho lá internos, e vou medir a parte de fora, o centro da minha bolsa. Aí, eu venho aqui, marco o centro e vou marcar 7 centímetros. 7 aqui e 7 aqui. Ok? O meu botão de pressão tá onde? Tá aqui em cima, ó. Ele tá bem aqui em cima, então não vai interferir na minha alça, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou posicionar a alça aqui, como eu já rebati, por isso que eu gosto de colocar a alça depois, tá, gente? Eu já rebati essa bolsa aqui, eu não preciso mais me preocupar, tá? Eu tô vendo que 7 centímetros vai ficar muito longe essa alça, tá vendo? Ela vai ficar muito longe. Então, eu quero aproximar um pouco mais, eu vou marcar 6 centímetros, tá? Isso vocês fazem conforme o gosto de vocês, tá bom? Se é uma bolsa muito grande, eu chego a usar a distância daqui até aqui 10 centímetros, tá? Depende muito do tamanho da bolsa. Isso é visão, a gente tem que ter uma visão assim, vai ficar mais coerente se eu fizer aqui, né? Então, pra mim, vai ficar mais coerente aqui, ó. A alça nessa posição aqui, tá? Então, o que que eu tenho que fazer agora? Tenho que fazer uma linha aonde eu quero que essa minha alça fique bem retinha. Então, vou pegar a minha reguinha aqui. Vou deixar ela alinhada. Passei uma reta aqui e uma reta aqui, tá? Quanto que eu quero que essa minha alça desça, né? Estão vendo que aqui, ó, tá fechado por conta dos botões. Quanto que eu quero? Aqui, ó, o rebite vai ficar bem próximo do meu botão de pressão, tá bom? Então, eu vou descer um pouco mais essa parte da minha bolsa, a minha alça. Vou descer um pouco mais a minha alça, tá? E vou marcar aqui, que é o ponto onde eu quero, tá? Marquei, venho, meço
Quantos centímetros daqui até aqui deu? Quantos centímetros tá dando? 7,5 centímetros, tá? 7,5 centímetros. Então, eu vou marcar a mesma coisa do outro lado. Olha lá. Ela tá com 7,25, ela tá bom? Então, eu vou marcar a mesma coisa desse lado de cá. 7,5, 7,25 aqui, ó. Tá? Pra ficar na mesma linha daquela de lá, tá? Então, a minha alça tem que atingir até aqui. Depois que eu faço isso, eu vou usar essa peça. Essa peça aqui, ela vem com algumas máquinas, tá? Ela serve pra abrir, ela fura mesmo, tá? Então, se eu pegar aqui, né, onde eu vou colocar o rebite e bater, ela vai furar, ela vai cortar, tá bom? Então, eu uso pra pregar o rebite. Mas antes disso, eu vou pegar a minha alça aqui, ó, vou posicionar no ponto certo, marcar o local com a caneta fantasma, marcar o local do outro lado. Pronto. E agora eu vou furar o local. Aqui, se vocês observarem, tá bem fechadinho. Então, eu posso já fazer esse furo para que pegue do outro lado também. E já fique marcado dos dois lados, tá? Então, ó. Tá vendo que ele furou? Agora, eu vou fazer o quê? Venho com este aqui. Ó, ele furou lá do outro lado, tá? Mesma coisa aqui. Porque daí eu não preciso marcar os dois lados. Eu marcando um lado só, já é o suficiente, tá? Eu não preciso marcar dois lados. Pronto. Agora eu vou pegar o rebite. Aqui já estão os meus rebites e a minha matriz, tá? Então, essa aqui é a matriz de rebite, tá bom? Então, eu também tenho que parafusar na parte superior e na parte inferior aqui, tá? Também devo regular isso aqui, para que ele pegue certinho o rebite, ele faça o rebite certo. E eu vou colocar apenas essa daqui, mas o processo para todas será o mesmo. Então, eu preciso de 8 rebites, porque cada alça são 4. Então, eu vou precisar de 8 rebites no total. Então, eu vou fazer o processo aqui e é o mesmo processo para todas as outras partes, tá? Aqui, às vezes, acontece de a trama não ficar tão aberta quanto a gente quer. Aí, vem aqui e abre um pouquinho mais, porque o tecido, mesmo que eu tenha cortado, ele tende a fechar ali o buraquinho, né? Coloquei aqui, vou colocar na alça. E vou colocar a outra parte do rebite. Encaixei, tá? Já posso fazer o mesmo processo no outro, tá? Abro um pouquinho mais. Na hora que eu apertar, eu aperto os dois de uma vez só. Aqui. Venho com a outra peça de acabamento. E aqui. Tá? Venho no meu balancinho e vou apertar. Encaixa certinho lá embaixo. Segura, cuida com o dedo. E força. Não é tanta força, tá? É força, mas não é tanta. Ó, esse ficou mais levantadinho, tá vendo? Não apertei o suficiente. Volta aqui e aperta um pouquinho mais. Pronto. Aqui já está a minha alça, ok? Já colocada um lado. Vou colocar já a alça do outro lado aqui, vou colocar mais rebites nessa daqui e já mostro pra vocês. Outra coisa, enquanto isso, que eu vou colocar os rebites, já vou deixar preparado aqui também a minha alça, que eu preciso ir lá pra máquina costurar essa alça para fazer acabamento. Então, eu vou colocar
De um lado, eu vou colocar o meu mosquetão, vou fazer uma dobra aqui, ó, tá? Para acabamento, e vou fazer 2 costuras, uma aqui e a outra aqui, certo? Do outro lado, eu vou colocar a minha peça de regulagem, passo no meu mosquetão e volto na minha peça novamente. Aqui, como é que eu vou fazer? Vou passar ela aqui dentro, ó, mesmo volta. Então, eu fiz daqui pra lá, vou fazer novamente com essa daqui, aqui por dentro. Tem outras artesãos que fazem de outras formas, tá, gente? Eu faço dessa forma aqui. Puxo aqui e vou costurar essa peça com esta, deste lado de cá, tá bom? Então, ó, dobra também e faz o acabamento aqui. Entendido? Vou estar com isso aqui também pronto quando eu voltar. Aqui estão todos os rebites colocados. Como vocês podem ver, ficou uma graça essa bolsa, com acabamento muito bonito. Tá vendo? Olha que linda que ela ficou. Adorei o resultado. Aqui a alça transversal, que dá para ser utilizada também na forma lateral, né, da bolsa. Ou posso utilizar ela aqui como uma bolsa de mão, né? Posso usar ela como bolsa de mão. Gostaram? Então, gente, gostaram da aula? Aqui está a minha bolsa. Agora eu vou poder usar em vários lugares, em várias ocasiões, com vários looks. Porque essa bolsa aqui, além de tudo, ela está dentro da tendência do mercado, né? Ela é uma paleta de cores neutras, então combina com diversas tonalidades, diversos looks mesmo, né? Que você possa compor aí. E você pode, a partir dessa daqui, fazer o tamanho que você quiser, tá? Ali no vídeo vocês viram que eu passei a medida que eu utilizei, mas vocês podem fazer maior, podem fazer menor, pode fazer pequenininha assim, ó, também para ser só uma bolsa de mão, né? Pode-se usar apenas a alça lateral para vocês usarem transversalmente, não precisa obrigatoriamente colocar essa alça de mão, né? Então ali, ó, ficou assim, uma alça de mão com a alça transversal. Então, não deixe de compartilhar com as suas amigas, não deixe de nos seguir, comentar, para que a gente possa trazer sempre mais material aqui para vocês, sempre mais dicas, ideias. Vamos sempre estar falando aí das formas de se fazer, formas de acabamento, né? Vocês viram que essa bolsa fica 100% embutida, não vai nenhum tipo de viés nela. Então, é uma bolsa que dá um ar de acabamento mais sofisticado para a peça, né? O acabamento acaba dando uma sofisticação para essa peça, deixando ela muito bonita. Eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante a aula, pode assistir quantas vezes vocês quiserem, porque vai ficar aí gravada. Também vai ficar gravada no YouTube e no Facebook, tá bom? E não deixe também de ir lá no site, visitar o nosso site, porque lá tem este cambraia, esse linho cambraia, tá bom? Ele tá com preço bem bacana. Esse preço ele é promocional, logo ele vai vir com um preço de reajuste, então aproveita lá no site Carol Artes e Mimos para comprar o linho e fazer uma bolsa bem bonita para você usar aí este ano, tá bom? Um abraço e até mais!